file or archive? File or archive? Essa é uma dúvida extremamente comum, porque quando a gente traduz file, a gente traduz para arquivo normalmente, né? É uma das possíveis traduções. A gente traduz para arquivo. E archive também, arquivo. Então vamos lá, vamos ver a diferença. Então, eu até coloquei aqui um textinho, né, para vocês verem. Então, a gente já está acostumado, né, com o uso da palavra file, provavelmente. Se você trabalha numa empresa que, por exemplo, utiliza os computadores todos em inglês, tá lá file, né? Então, a gente já está acostumado com a palavra file, principalmente por causa de computador. Mas e aí? E a palavra archive? Como que a gente usa, né? As duas podem ser traduzidas para arquivo e aliás, como verbo também arquivar. E a diferença se aplica para os dois casos. Vamos ver o primeiro exemplo para vocês entenderem bem claramente qual que é essa diferença. Can you send me the file as an attachment in the email? Can you send me the file as an attachment in the email? Você pode me enviar o arquivo como anexo no e-mail? Então, simplesmente quando a gente está falando de um documento ali, de um arquivo, a gente vai falar file, né? Normalmente existe até, só um parênteses, existe uma diferença entre file and document, que document necessariamente tem que ter alguma coisa por escrita, tá? E é um documento que tem texto. E file não necessariamente, pode ser imagens apenas, né? E assim por diante. Pode ser um projeto, uma framework, por exemplo, não necessariamente é um document. Próximo exemplo. Can you look for that folder in my archive? Can you look for that folder in my archive? Você pode procurar pela pasta no meu arquivo. Aqui eu fiz questão de usar a palavra folder para a gente enriquecer ainda mais o nosso vocabulário e não deixar só o vocabulário de acordo com as palavras que a gente está trabalhando. A gente aproveita os exemplos, as definições, tudo para enriquecer ainda mais o nosso vocabulário, ok? Então, você pode procurar pela pasta no meu arquivo. Nesse exemplo aqui, a gente usou file como arquivo também, né? E no sentido de documento. E archive como arquivo, só que no sentido não de documento, mas de armazenagem. Essa é uma principal diferença, tá? Agora, olha só o que eu marquei aqui, que file também pode ser usado como armazenagem de arquivos, também. Só que no sentido de categorização, classificação ou organização para facilitar o acesso àquele arquivo. Então, você está armazenando de maneira organizada para futuras buscas. Agora, o archive é armazenagem para o longo prazo. Não necessariamente você está ali constantemente acessando aquele arquivo. Ou seja, você armazena justamente porque provavelmente você não vai mais usar, mas precisa manter aqueles documentos por questões de segurança. Se alguém um dia precisar verificar comprovantes, por exemplo, você tem ali no seu archive, tá? Porque você não acessa com frequência. Examples. All the documents were filed alphabetically. All the documents were filed alphabetically. Todos os documentos foram arquivados ou organizados alfabeticamente. Eu até coloquei aqui arquivados ou organizados para vocês entenderem mais o sentido do arquivado. Arquivado no sentido de organizado. E eu também fiz questão de usar a palavra alfabeticamente, alphabetically, para dar essa conexão aí do sentido de organizado alfabeticamente. One more example. After 1 year, the documents are archived for safekeeping. After 1 year, the documents are archived for safekeeping. Então, após um ano, né, after 1 year, os documentos são arquivados or archived
Coloquei barra armazenados para vocês entenderem que não é um arquivado no sentido de categorizado, organizado, mas no sentido de armazenado, tá? Por segurança. Safekeeping, aí é armazenagem por segurança, tá?